Aí me manda mensagem no 911-9104 4027. E é isso. E, né, agora que, né, nos acalmamos nossos ânimos, temos a presença aqui, né, puxa o quadro Alô Empreendedor, por favor, bora lá. Agora tem Alô Empreendedor, o espaço onde ideias se conectam e negócios crescem. Beleza. Bora lá, gente. Hoje estou recebendo a Vanessa Bergamini da Expansione Consultoria e Mentoria. Falei certo? Isso. Seja bem-vinda, Vanessa. Apresente-se, por favor. Claro. Olá, pessoal. Eu sou a Vanessa. Muito boa tarde. Estou super feliz de estar aqui no programa, conversando um pouquinho com vocês. A minha empresa é a Expansione. A gente é focado em educação empreendedora. Exatamente, né, tudo isso que a gente está falando aqui nos bastidores, a gente precisa falar e conscientizar da importância de desenvolver a carreira empreendedora, né? Porque você estava falando agora do desenvolvimento da carreira dos jovens, dessa importância. Quem desenvolve a carreira do empreendedor, né? Quem desenvolve as nossas competências técnicas e as nossas competências comportamentais que vão fazer com que a gente chegue no resultado. Somos nós mesmos quem precisamos buscar esse desenvolvimento de carreira, não é porque a gente não está dentro de uma empresa trabalhando para outras pessoas, mas a gente tem mais responsabilidade ainda porque a gente é quem faz o nosso resultado e precisa desenvolver a nossa carreira. Exatamente, a gente faz nosso próprio salário, né? E é engraçado, esse papo, eu te conheci na verdade pelo Instagram, né? Eu estava passando pelo feed e aí vi, né? E aí eu falei, não, vou convidar essa mulher para conversarmos e falarmos um pouquinho sobre empreendedorismo. Que gostoso. O brasileiro, como nós estávamos falando nos bastidores, o brasileiro não foi criado para ser empreendedor. Chegou a Revolução Industrial no Brasil, né? Vindo lá da Inglaterra, chegou aqui no Brasil e tudo é criado. Então, desde as escolas, você pega aí SESI, Senai, né? Olha, você vai ser um metalúrgico. Olha, eu tenho até uma brincadeira uma vez, né? Que eu vi um vídeo, mas muito antigo. Eu não sei se a produção até viu isso, mas eu dei muita risada. O filho chegou pro pai e falou assim pro pai: eu vou ser youtuber. Então o pai falando, aí ele falou assim: eu dei uma surra e matriculei no Senai. Entendeu? Aí, tipo, né, ele falou porque ele não entendia o conceito do que era youtuber, né? E já tava efervescendo esse negócio. Aí eu bati nele, dei uma surra e matriculei ele no Senai. Então a gente vê o quê? Né? Uma piada meio estranha, né? Mas a gente pensa o quê? Que o Brasil não foi feito para empreender. Porque o Brasil, empreender é muito difícil. O cenário econômico não favorece muito, né? E nós temos um empreendedor, não é nato, não é aquela pessoa que fala, eu nasci para ser empreendedor. São poucos, né? Raros, eu acho. Raros. E aí você vê o que? Um empreendedor por necessidade. Exato. Então eu queria que nós pudéssemos explorar mais isso, né? E, gente, é o que eu estava falando aqui com a Vanessa. Não pensa que o empreendedorismo, por isso a gente está trazendo muitos convidados falando sobre isso, porque parece gourmet, né? Parece assim, eu sou um empresário. Gente, o empresário não sabe se ele vai comer no final da tarde, o pequeno empresário. Né? Então é esse... Aí você pega, de repente, um órgão do governo, um Sebrae, aí você entra lá no site, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Tá, mas muita gente não consegue, parece que é um novelo de linha embaraçada, você não consegue pegar, o que eu vou fazer? Aí primeiro você formaliza-se. Tá, mas eu não sei, aí eu vou fazer errado, aí ele vai já gastar dinheiro. Então eu quero que você tente explorar dessa forma, por onde que a gente começa, o que a gente faz. Legal, acho que esse é um ponto muito bacana que você tocou, porque realmente, grande parte, até dados do Sebrae, mostra que a maioria dos empreendedores é por necessidade ou por oportunidade e não por propósito. Raramente se empreende por propósito, né? Então, eu preciso fazer dinheiro. E o que a gente tem que pensar? Não importa o tamanho do nosso negócio. O que a gente não pode é ter a mentalidade pequena. Então, qual é o segredo? Por onde começar? A gente precisa desenvolver uma habilidade, um comportamento empreendedor. Porque eu acho que empreendedorismo, ele é muito mais do que, vamos dizer assim, um cargo, um status, uma atividade.
empreendedorismo faz parte de uma competência, é de um comportamento que você pode desenvolver, independente de você ter um negócio e empreender dentro da tua empresa, ou você empreender dentro de uma outra empresa e ser um CLT, ou se você é um CLT que tem o sonho de empreender. O que é importante? A gente buscar conhecimento, que isso é uma das competências, né? Quando a gente fala o que faz o resultado acontecer, para que a gente faça dinheiro, o que um empreendedor faz? Eu acho que a grande consciência que o empreendedor precisa ter é que empreender se trata de desenvolver pessoas e da capacidade que ele tem de fazer dinheiro, de fazer o próprio dinheiro. Então, quando a gente olha esses dois cenários, a gente sabe que quem faz o dinheiro somos nós e os colaboradores que estão com a gente, que vai fazer o nosso negócio girar. Então, quem representa uma marca são pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Primeiro pilar, que são pessoas. Inclusive, nós mesmos, como empreendedores, somos os primeiros. Então, se eu quero desenvolver o outro, se eu preciso do outro para fazer o meu negócio acontecer, eu preciso desenvolver competências comportamentais e técnicas em mim. Porque senão eu não tenho a habilidade de fazer dinheiro. O que é fazer dinheiro, gente? Fazer dinheiro é o nível de conhecimento que você tem. E o que isso significa? Qual é o meu grau de maturidade empreendedora? Pode ser pequenininho e tá tudo bem. Agora, quando você fala, onde eu começo? Onde eu vou investir? Porque quantas vezes a gente não vê empresários dando cabeçada, gastando dinheiro, tempo, energia e não tendo resultado? Contratando fornecedores e que não dão resultados. Porque ele precisa ter as competências para que ele mesmo saiba ter o discernimento. É aquele grande ditado, quem não aprende, depende. Sim. Eu posso ter pessoas para me auxiliar, fornecedores, agências, o que for. Mas se eu não tiver a competência para poder liderar, a competência de comunicação, até eu listei aqui 20 competências que são extremamente importantes para o empreendedor ter. Ao longo desses 18 anos aí, trabalhando desde a época do corporativo, quando eu já empreendia dentro de uma empresa, até estava te contando aqui, sim, né, sim. que eu comecei a empreender com 12 anos no mercadinho dos meus pais, e eu falava que eu me divertia ali vendendo e nem sabia o que estava fazendo, não tinha Mas consciência. vendia e fazia dinheiro. Mas vendia e fazia dinheiro. Então, assim, não é a questão do quanto tempo de empresa eu tenho, eu estou começando ontem, eu estou começando hoje, ainda não tenho experiência. O que você precisa saber é que a tua competência comportamental é quem vai ditar os teus resultados financeiros. Começa daí. Começa em você não pensando pequeno. Né? Você tem que ter total clareza. Acho que clareza é a palavra principal do empreendedor. Da onde eu estou, para onde eu quero ir. Para isso ele precisa desenvolver uma competência que uma delas chama visão e realidade. Então, eu preciso ter uma visão e para eu cumprir a minha visão, eu preciso ter noção da realidade. Eu preciso ter... sonhar é legal, mas vamos ter uma visão realista? Será que é possível eu empreender dessa forma? Será que o meu produto ou o serviço, de fato, ele entrega um diferencial? De fato, eu tenho algo a mais ou vou ser mais um no meio da multidão? Infelizmente, são essas empresas que acabam não sobrevivendo, né? Com dados do Sebrae, a gente vê aí menos de um ano fecham. Por quê? Porque vai empreender por necessidade, tá tudo bem. Só que se você empreende por necessidade hoje, começa a pensar diferente, começa a pensar em gerar valor, começa a pensar em qual é o propósito e através de estar ali. E estar ali, porque o teu cliente ele não vai comprar o teu produto ou serviço, ele vai comprar o que tem por trás disso. Qual é o teu DNA? O que te brilha os olhos? Quais são os comportamentos, os talentos que você tem, que você vai levar para a tua marca? O que você acredita? Uma das competências do empreendedor é você saber defender as suas próprias convicções e não ficar comprando convicções dos outros. E isso é uma coisa que eu vejo muito, de você querer fazer igual do vizinho. Não, cria o teu próprio caminho e vai. Né? Que é o que eles falam no Ikigai, que é isso, né? Hoje eu tava ouvindo um rapaz numa outra rádio, que eu gosto, às vezes eu coloco no carro e vou ouvindo, né? E ele tava falando realmente exatamente isso. Ele falou assim, qual é o problema hoje? O cara, ele cria vou dar um exemplo, cria uma financeira, mas a financeira dele, ela é criada não para resolver o problema, é criada para causar um problema, né? Então, por exemplo, chegou um senhorzinho lá que tá precisando fazer
um empréstimo porque, enfim, ele vai lá e cria outro problema para essa pessoa. Ele falou, isso é um atraso de vida. Porque assim, o seu propósito era ter uma financeira para ajudar as pessoas. Tudo bem, não estou falando que ele vai distribuir um exemplo, o dinheiro por aí. Mas ele vai fazer de forma que você consiga pagar, resolva o seu problema e todo mundo está feliz. Eu ganho meus jurinhos ali e todo mundo tá tal. Então, eu acho que o propósito, ele falta na vida das pessoas. E quando você não tem propósito no negócio, geralmente você não tem propósito na tua vida, porque acaba sendo uma extensão. O que a gente não dá para desassociar? O negócio, a empresa, a tua marca de você. Porque quando isso acontece, é uma empresa que não tem alma e uma empresa que nasce sem cultura. O que é cultura? Pra gente falar, né, de uma forma bem simplista, para o empreendedor entender que é o teu jeito de ser. É o teu jeitão. Que valores que você tem que para você são inegociáveis. Por quê? O que são valores? Aí a pessoa fala assim, essa coisa é filosofia, né? É autoconhecimento para negócio? Que bobeira. Então, só que quando você vai empreender e você não sabe como aplicar isso no teu negócio, é onde você começa errando. Porque você faz conexões erradas, porque você não tem clareza nem do teu propósito, nem dos seus valores. Só se aproxima de gente. Só se aproxima de gente oportunista. Então, esse é um dos principais fatores para você ter sucesso. Exatamente ter essa clareza de propósito e ter clareza de valores para começar a desenhar a cultura da tua empresa, para saber que tipo de colaboradores que eu quero comigo, que competências que eles têm que ter, principalmente comportamentais, porque competência técnica é mais fácil de desenvolver. A gente sabe que competência comportamental demora mais para ser desenvolvida, mas é possível. Ela já vem, na verdade, né? O comportamento já vem da pessoa. Para você quebrar esse ciclo é difícil. Você precisa muitas vezes desaprender para aprender. E o empreendedor no negócio dele? Quantas crenças que ele não carrega? Quantas coisas que ele aprende? Eu mesmo, tá? Eu vim do mundo corporativo. E até, eu sempre falo, assim, de condicionamentos, né? Outro dia eu tava dando um treinamento, logo depois, assim, que eu saí. E aí começou a ficar desconfortável. Só que quando você já tem essa mentalidade de olhar mais para si, para depois olhar para fora, aí eu comecei a me perguntar. E aí vem uma outra competência extremamente importante. Você buscar fazer muito mais perguntas do que buscar respostas. E aí eu dando um treinamento, certo dia, eu falei, poxa, tem alguma coisa desconfortável. Por quê? O que tá desconfortável? Eu tô fazendo o que eu quero, no meu lugar, no meu espaço e tal. E aí a resposta não vem na hora. Aí passou uns dias, veio assim com muita clareza. Você está fazendo do mesmo jeito que você fazia lá, no corporativo. Quando você era 15 CLT. anos de empresa como CLT, você joga o jogo, né? A regra Os da processos, empresa, eles já estão claros. Tá ali, não é você quem... Você pode até melhorar os processos, mas nem sempre você tem liberdade para isso. Mas, enfim, você já vive uma cultura. E aí, onde a gente estava falando, desaprender para aprender. Mas quem é a Vanessa? Qual que é o jeito da Vanessa de dar treinamento? E aí, me caiu a ficha. Naquele momento, eu mudei. Aí, ali eu falei, olha, tô com condicionamento de lá ainda. E já tinha se passado algum tempo, tá? Então, se você não tem a capacidade de se observar, que é uma outra competência que o empreendedor precisa ter... E humildade para entender que você não é tudo aquilo também. Que você não é. Que você... A humildade... Você é falho. A humildade para você entender que quem precisa aprender mais... Porque o que a gente quer muitas vezes? Cobrar do outro aquilo que a gente não tem. Por exemplo, liderança. A gente estava falando de carreira, tal. Como é que eu vou formar uma pessoa? Como é que eu vou treinar uma pessoa se eu não tenho escuta ativa? Eu não tenho a competência da escuta e da observação. Você não tem nada, na verdade, né? Você não tem. Então, na hora que você começa a empreender, até estava te dando o exemplo esses dias de um lugar que eu fui ver para mim, que eu mudei recentemente de bairro. E aí eu fui procurar, não vou dar nomes e nem lugares, né? Mas, e conversando com o empreendedor, dono do estabelecimento, ele virou pra mim e falou assim, eu sou aposentado e super jovem. E ele falou, super jovem, cheio de saúde, assim. Ele falou, e eu quis abrir um negócio pra mim. E ele abriu esse negócio, na área da saúde. E aí ele falou assim, Vanessa, tá pesado. Tá pesado porque, caramba, meus funcionários aqui querem fazer o que quer. Eu falo, ele não entende. O que está faltando para esse empreendedor é dinheiro? Ele tem dinheiro para empreender. Ele está empreendendo.
Só que se ele não corrigir, ele vai perder tudo. Ele vai perder tudo. Ou seja, aquele sonho que muitas vezes... Porque tem empreendedor que também tem aquele sonho, né? O que ele tá arrumando um problema para ele. Então, se ele não entender que ele tem que desenvolver a carreira empreendedora, que ele tem que buscar aperfeiçoamento contínuo, inclusive, porque conforme a tua visão de futuro vai ampliando, mais competências você tem que desenvolver. Então, não dá para empreendedor não ter uma mentalidade de mudança, de inovação. Porque quanto mais longe ele vai chegar, mais ele vai precisar desenvolver. O ponto é quem eu tenho que ser para ter. E aí, muitas vezes, aonde está o erro? No querer ter. Já buscar as conquistas sem... E a pessoa, ela acaba ficando refém de uma empresa. Porque assim, você investir o dinheiro, é aquela coisa assim, você não tem como pular fora. Exato. Você não pode pegar e falar, olha, quer saber? Vou pedir minha conta, tô indo embora. Você tem contrato de aluguel, você tem CLT que você contratou, você tem fornecedor para pagar. Não dá para ele pular fora. Aí ele fica num torpedo de problemas, as coisas não se resolvem. E aí ele fica mais escravo do que ele era quando ele trabalhava no CLT. Exatamente. Só uma observação, o papo tá muito gostoso, a gente vai dar uma pausa aí. Pessoal, eu sou a Gessel, estou aqui com a Vanessa, aqui no programa Conexão Total. Dá uns minutinhos aí pro break, um café, daqui a pouco estamos de volta. Apoio Cultural 91.9 União Supermercado, é qualidade, muita satisfação. Baixe o app na loja de aplicativo e confira as melhores ofertas. É só digitar Amigos União. Uma onda de ofertas chegou no Clube Amigos do União Supermercados. Prepare-se para surfar nos melhores preços da semana. Leite Tirol 1 litro, super oferta, limite de 24 unidades. Arroz Alegrete tipo 1 pacote com 5 quilos, R$22,90. Limite de 6 unidades. Linguiça Toscana Aurora ao quilo, R$17,90. Lava-roupas Tixan 2,2 quilos, R$16,90. Nesta oferta, 800 gramas, sai por R$6,15. Cerveja Império, puro malte, lata, 350 ml, pack com 15 unidades, R$37,35. Nesta oferta, a lata sai por R$2,49. Ovos brancos, Prete ou PVC com 20 unidades, R$9,98. Beba com moderação. Ofertas válidas até dia 13 ou enquanto durarem os estoques. Não tem o app? Baixe agora, Amigos União. Estrada Municipal Santo Gastaldi, número 50, no bairro do Alambique, em Jarinu. União Supermercado, sempre pensando em você. Rádio Pôr do Sol FM. Tá precisando vender mais e conquistar novos clientes? Calma, calma, calma. Entre em contato agora com o departamento comercial 95578-7654. Repetindo, 95578-7654. Só vende mais quem oferece mais. Pôr do Sol FM. E aí, amigão? Você já conhece o Barateiro Acessórios em Várzea Paulista? Então venha fazer uma visita. Qualidade, atendimento, entregas, suporte e preço de atacado. Barateiro Acessórios, na Rua Pascoal Gianfrancesco, número 105, na Rua de Trás dos Correios. Faróis, para-choques, latarias em geral, som multimídia, engates, a loja recomendada pelos funileiros, contando também com a parte de instalação de acessórios, parcelando em até 6 vezes sem juros. Rua Pascoal Gianfrancesco, número 105, na Rua de Trás dos Correios, 4809-4411, 4809-4411. Barateiro Acessórios, em Várzea Paulista. Venha fazer uma visita. Olá, ouvintes da Rádio Pôr do Sol. Eu sou a Gessel Oliveira, comunicadora do programa Conexão Total. Ele vai ao ar todas as quintas-feiras, às 15 horas. Empreendedorismo, recursos humanos e outras dicas. Nos encontramos por lá. Grande abraço. WhatsApp Pôr do Sol 11 933 29 0919. Pôr do Sol FM. Restaurante O Bom da Picanha, considerado um dos restaurantes de carnes nobres mais conceituados e tradicionais de Jundiaí e região. Atendimento caloroso e um ambiente acolhedor. O Bom da Picanha é o lugar ideal. Toda terça e quinta-feira, coma à vontade no jantar por apenas R$59. E também aos sábados você come à vontade por apenas R$69. Consulte o cardápio, preço especial para crianças. Anote aí o endereço: Rua
Rua Visconde de Toné, número 334, em Jundiaí. Peça também o seu Marmitex, 4587-1700, 4607-6444. E peça também pelo aplicativo, aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã. O Bom da Picanha, sabor que não dá pra explicar. Também nas redes sociais. Pôr do Sol. E aí, quer ser feliz? Eu quero! Pôr do Sol FM 91.9. Cheguei, Brasil, de volta aqui pela Rádio Pôr do Sol FM 91.9. Eu sou a Gessel e estamos aqui no programa Conexão Total. Estamos num super bate-papo com a nossa amiga aqui, Vanessa, da Expansione Mentoria e Consultoria. Antes de nós voltarmos ao bate-papo, eu quero mandar um grande abraço para o Davi Lira, lá de São Paulo, da região lá do Brás, né? E para trazer para vocês também uma novidade muito bacana no que se tange a MEI, né? Nós temos um aplicativo que chama-se Contábil MEI, tudo junto lá, o aplicativo. O que seria esse aplicativo? Um aplicativo para o MEI, né? Então, eles têm planos super acessíveis, eu acho que começa com R$ 39,00 por mês, né? 3 meses aí de contratinho. E ele faz, né? Ele até passou aqui para mim tudo que pode ser feito. Abertura, atualização, fechamento, emissão de segunda via do CNPJ, do CCMEI, boleto, DAS, né? Parcelamento de dívidas, imposto de pessoa física, tudo isso por um preço acessível para ajudar vocês aí, né, a controlar o MEI, né? Vocês viram, né, o bate-papo sobre o MEI, que está com muitas mudanças nesse ano de 2025 e você, MEI, tem que tomar todos os cuidados para não estourar faturamento, coisa e tal. Então pode contar aí com a consultoria lá do Davi Lira, da Contábil MEI. Ele estará conosco aqui no dia 30, então a gente vai poder falar mais sobre isso, mais no decorrer dos programas. Eu acho que a gente precisa falar sobre MEI. Ok? Então, um grande abraço, Davi, e estaremos juntos aí no dia 30 desse mês aí, 30 de janeiro. E voltando com a Vanessa, né? Bate-papo super bacana, tem papo pra caramba ainda, né? Falar sobre mentoria. Então, para você que sintonizou agora na rádio, eu sou a Gessel, estamos no programa Conexão Total. A Vanessa é nossa convidada de hoje, da Expansione Mentoria. Ela faz uma mentoria tanto para o empreendedor que precisa desenvolver competências como pessoa física para poder cuidar da jurídica. É mais ou menos isso, né, Vanessa? A gente trabalha com expansão da carreira empreendedora. Na realidade, o foco é bem educação mesmo, né? Educação da carreira empreendedora. E aí sim, vem as mentorias individuais, os programas de mentorias também coletivos, em grupos, para poder dar essa assessoria para todos os perfis de empreendedores. Não importa se ele está começando hoje ou se ele já está empreendendo, já está na ativa, mas a gente tem os programas de mentorias para todos os níveis de empreendedores. E você tinha dito antes, fora do ar, que você tinha uma consultoria em grupo que você já fez Isso. Ou está agendada? Então, esse ano eu estou começando ela a partir de fevereiro. Então, eu estou começando a divulgar agora em janeiro, mas é um projeto para esse ano, exatamente para trabalhar essas competências comportamentais e técnicas. Então, o que eu fiz, né? Ao longo desses 18 anos aí, trabalhando e prestando consultoria para empreendedores, eu mapeei quais são os pontos fundamentais, as competências que ele precisa ter para fazer o negócio dele acontecer num prazo mais curto, gastando menos tempo, menos dinheiro, menos energia, ou melhor, ele colocando a energia dele onde precisa. Porque muitas vezes ele vai buscar um curso, ele vai buscar uma empresa para auxiliá-lo, quando na realidade ele precisa de coisas que às vezes está antes disso, ou ele precisaria de um outro tipo de curso. Então, ele consegue metrificar. Então, eu desenvolvi um processo que ele consegue diagnosticar todas as competências dele. Quais são as que tá gritante, que precisa fazer para ontem e depois deixa aquelas mais profundas? Exato, porque a gente mede as competências de acordo com o planejamento estratégico. Então, o que eu preciso nesse momento para colocar meu plano de ação em ação? O que vai me trazer resultado? Qual é? Eu quero chegar no final do ano e eu quero ter tido que tipo de resultados, que projetos. Então, por exemplo, eu estou falando da mentoria hoje. É um projeto que começou ano passado.
mas que agora eu estou implantando num outro formato, já mais elaborado, mas começou ano Com passado. planejamento. Com planejamento. E que competências que eu precisei desenvolver, porque eu também desenvolvo as minhas competências. Porque todo ano... Diariamente. Tem projetos O mundo novos, roda, né? o mundo roda, a minha visão de futuro vai ampliando e, consequentemente, todos nós precisamos desenvolver. Mesmo quem trabalha com desenvolvimento pessoal, é importante, né? É que nem o médico precisa de outro médico, o terapeuta precisa de outro terapeuta, o empreendedor precisa estar em contato com quem já desenvolveu capacidades que ele ainda não tem, né? Então, a gente vai buscando quem? Mentores, vai buscando consultores, vai buscando trocar ideias, porque é muito difícil empreender sozinho. É muito Falta desafiador. muito. Porque o Brasil, a gente sempre fala, o Brasil, ele não foi... Se você já tivesse essa cultura lá... Então, por exemplo, você já cria o jovenzinho com 5, 6 anos, você já começa a falar disso. O Brasil não teve isso. O Brasil, ele se focou na Revolução Industrial e deixou aquela pessoa na Revolução. E o mundo foi mudando. Nós saltamos, depois da pandemia, acho que 10 anos no futuro. Exato. Só que você conversa com as pessoas, estão mais perdidos que seguem em tiroteio. E quais foram os empreendedores que sobreviveram na pandemia? Quem desenvolveu a competência, ou que já tinha a competência de inovação, de fazer diferente. Os que choram e os que vendem lenço? Exato. E se eu te falar qual foi, eu vou falar das 20 competências que o empreendedor precisa ter, e dessas 20 eu mapeei 8. Porque o que significa? Como que eu desenvolvo competências? Através de desenvolvimento de comportamentos. Então, que comportamento que, se eu desenvolver, eu desenvolvo maior número de competências? Então, essa é a conta. Então, você não metrifica seu faturamento? Você não tem lá de alguma forma, você controla, nem que se for na mão, você está ali controlando. Eu vendi mais esse mês, vendi menos, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo no meu negócio? Você vai metrificando. E as suas competências? Você consegue metrificar para saber exatamente onde você tem que direcionar seus esforços e a tua energia? Consegue. Só que é um relatório que é um relatório de análise comportamental, só que não é um relatório padrão de mercado, porque eu desenvolvi as competências empreendedoras. Então, você sai com o seu perfil comportamental e te dá uma fotografia do teu grau de maturidade empreendedor, para você saber quais são as competências que você precisa desenvolver para que você chegue no teu resultado mais rápido, com mais clareza, porque eu acho que essa é a palavra mais importante para o empreendedor. Então, eu vou falar das 20, depois eu falo das que foram fundamentais para mim, assim, que fizeram total diferença para mim. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro do comportamento e esse comportamento, quais as competências que ele desenvolve. Então, vamos lá. Se o empreendedor desenvolver a habilidade comportamental de ser realista, que tipo de competência que ele desenvolve? Ele desenvolve 8 competências só com esse comportamento. Como que é que fala? É um tiro, é uma paulada, mata 2 coelhos? Exatamente isso. Exatamente uma cajadada. Eu sou péssima nos ditados, gente, mas é exatamente eu também, isso. Né? Porque eu falei isso, fui corrigida na cara dura. Então, se eu desenvolver essa capacidade de ser realista, olha só, análise e soluções de problemas. O empreendedor precisa ter isso ou não? Com certeza. Dá para demorar para ficar? Não dá. Vai perder. Agora, como é que eu desenvolvo competências técnicas também, não só essas comportamentais, que vão me dar subsídios para que eu tome decisões mais rápidas e mais assertivas? Aí a gente encaixa junto com as competências técnicas. Porque você precisa ter dados, ter fatos e ter coisas que te respaldem. Então, como ter isso, né? Então, aí é uma outra parte que a gente desenvolve. Defender mudanças. Gente, não ser engessado. Não dá para ser engessado. Porque se você for engessado, quem estava na pandemia, o que aconteceu? Se não consegue ter um raciocínio mais flexível e tá aberto a mudanças... Nós vai tudo morrer, né? E não dá, né? Não dá. Por quê? Porque a coisa muda e o planejamento, ele nem sempre acontece da forma como você quer. Às vezes pegando esse gancho aí, ó, é o Roger do Caxambu. Tá perguntando qual foi o maior desafio que você enfrentou ao construir a sua trajetória no empreendedorismo. Acho que vem muito a calhar nessas suas... Muito a calhar. Eu vou falar do meu maior desafio e do meu pior desafio. Daquilo que foi... Desafiador para mim. Bom, eu saí da empresa, né? Eu já tinha essa clareza
do que eu queria fazer quando eu saí. E já tinha um planejamento na minha cabeça. Então, eu não contava com a pandemia. A pandemia veio pra... Veio um mês depois que ninguém contava que eu saí da pandemia, empresa. né? Eu saí em janeiro. Março fechou, não foi? Foi em março, eu saí em janeiro. E eu vou te falar qual foi meu maior desafio. Porque eu precisei dar uma segurada nos meus planos. Não foi da forma como eu planejei. Nossa, isso aí dá uma freada. Entende? O famoso quebra as pernas. E né? sabe qual foi o meu maior desafio? Lidar com a ansiedade. Pra mim, naquele momento. Por quê? Você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tava tudo na minha cabeça. E você já tinha saído da empresa? Eu já tinha saído da empresa. Nossa. Pediu a conta ou foi mandado embora? Quando eu fiz, eu tive a grata, assim, tive a alegria de ser mandada embora. Nossa, aí sim. Mas foi um planejamento de 3 anos. Não, sim, mas para pra pensar, foi bom, porque mas foi daí... ótimo, porque eu rezava todo dia para ser demitida. E meu maior desafio, antes, quando eu levava a jornada dupla, trabalhando na multinacional e empreendendo ao mesmo tempo, foi bem desgastante, então foi o primeiro desafio, lidar com desgaste físico e lidar com a ansiedade, porque a minha ansiedade era, primeiro, se eu ia ser demitida, eu ia pedir a conta. Então, quando chegou janeiro, eu falei, eu vou pedir a conta, tá decidido. Porque a minha saúde emocional e física... Estafa mental, já estava assim, atormentada. Eu estava com crise alérgica, garganta, sempre, já estava no físico. Aí eu falei, não dá mais, vou pedir a conta. A hora que eu falei, vou pedir a conta, fui demitida. Então, o Papai do Céu... Cuidou. Ele cuida, muitas vezes, daquilo que a gente nem sempre tem... A gente não tem controle. Então, acho que, respondendo ainda a tua pergunta, foi entender isso. Como que é o nome dele? Roger. Grande abraço, Roger. Meu maior Obrigada. desafio foi sair do controle. Foi entender que eu não estava no controle. Esse foi meu maior desafio. Qual que é seu signo? Eu sou sagitariana. E na numerologia também eu tenho... Porque geralmente tem gente que quer a rédea e não quer abrir mão disso, né? E eu tinha esse comportamento muito por conta do corporativo. Porque lá eu precisava ter controle de muitas coisas, porque eu era cobrada por isso. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que a lógica não era essa. Por isso que eu falo tanto do ser pra ter. Porque não adianta você formar uma carreira e ganhar muito dinheiro, porque eu tava super bem no corporativo, ganhava bem pra caramba, viajava, tava aparentemente super feliz, mas não tava. E empreender, adianta você ganhar muito dinheiro, fazer a coisa acontecer e não ter saúde emocional? E você não... Gastar com remédio, com terapia? Gastar com remédio, com terapia, ficar ali... Que gaste com terapia, mas pra se autoconhecer, pra, né? Mas entender que você não tá no controle de tudo. E a lógica não vai do racional. Não é o racional que materializa. Isso eu aprendi. E aí a minha conexão com a espiritualidade foi algo que eu já tinha, mas foi muito mais intenso. Porque quando eu saí do corporativo, lá eu estava agitada, né? O tempo todo, não parava. Empreendendo e trabalhando no corporativo, imagina, minha cabeça não parava. E ia dormir 2, 3 da manhã. Qual tua idade mesmo, perdão, a tua idade? Eu tenho 42 hoje. Cara de menininha, não parece não. Obrigada, ninguém me dá. Ai, já ganhou o dia, já, que da hora. Que dia. Mas quando a gente começa a falar, né, o repertório vai trazendo. Já começa a falar, rapaz, da onde tá vendo isso? É coisa pra caramba. Ixi, tem muita história aqui, gente. Então, quando veio a pandemia, eu pude parar. Eu fui obrigada a parar, pra enxergar muita coisa. E ali... Você começa a se olhar, Eu né? comecei a me olhar. Inclusive para sombras, tá? Ninguém quer... Na verdade, é aí que também tá num negócio que a gente não consegue olhar pro teu defeito, né? Exato. Por exemplo, o que falta hoje, que eu vejo muito, competência, humildade, gratidão. Gente, você tem que ser grato. Grato por aquele que te deu a oportunidade, aquele que te acolheu. Exato. A gente, né, não vou entrar em méritos, né, a gente tem alguns projetos sociais, a gente vê tanta ingratidão.
você acaba fazendo pro outro, aquilo acaba virando obrigação, sabe? E a gratidão não é porque eu sou pobre, rico, milionário, mas a gratidão é algo que te conecta com o além, né? Com o além do Te do conecta físico. com... Independente de religião, gente, pra mim espiritualidade não tá conectado com religião. Sim. Tem muita gente religiosa que não pratica espiritualidade. Espiritualidade, pra mim, é inclusive uma competência que a gente precisa desenvolver. Né? Por que eu tô falando tudo isso aqui pra vocês? Porque, de verdade, eu tive que desconstruir muitas coisas. Muitos pensamentos, muitas crenças daquele ambiente corporativo e que eu falei, eu estava levando pro meu negócio. Não tem e pros meus aquela... relacionamentos. E isso estava sendo extremamente nocivo, porque eu comecei a ver que eu falei, caramba, eu tô repetindo padrões. E puxando até um adendo aí, tem aquela imagem maçom, que é um homem numa pedra e ele catalha-se. Aquela imagem eu levo pra minha vida, que não sei se a produção já viu. Ele é um homem, né, uma escultura, só que ele tá se lapidando, aí ele tá com a talha e aquela imagem, ela por si só ela já diz tudo. Então é se reconstruir, se desconstruir. Exatamente. E seguir. E aí eu ia falar do outro, né, que eu falei, vou falar do desafio e o que foi a maior, vamos falar Tem outra assim. pergunta. Tem outra? Só rapidinho, deixa eu colocar. Pessoal, eu coloquei aqui, né, no programa Conexão Total, coloquei lá na rádio, no nosso link que tá passando, o Instagram da Vanessa, se vocês quiserem seguir ela lá, Van Bergamini com Y Mentora, lá no Instagram. Sim. Coloquei lá o linkzinho. Boa. Bora lá. Boa. Essa aqui é daqui vamos do Mercado Boa aqui, ó. Olha que legal. Joselma, ela escreveu ainda, Supermercado Boa, daqui de Várzea. O que fazer quando o mercado parece saturado e se existe um jeito de se destacar mesmo assim? Acho que já até respondeu, né? Lembra que eu falei, eu vou entrar no segundo ponto? Perfeita pergunta. Porque isso vem responder a resposta dela. Joselma. Joselma, obrigada pela sua pergunta, minha linda. Eu acho que veio num momento muito bom, que entrou totalmente em conexão aqui com o que eu ia falar anteriormente. A resposta para essa sua pergunta é autenticidade. Porque quando você descobre a tua autenticidade, você tem uma capacidade gigantesca e ilimitada de criar diferentes formas de fazer as coisas. E se eu for te falar que uma das competências que me fizeram ter mais resultado foi essa. De reinventar. E posso trazer isso pro RH, aproveitando? Repete o nome dela? Joselma. Joselma, um grande abraço, obrigada aí pela sua audiência. Joselma, no RH, puxando só rapidinho para não cortar a Vanessa, tem muito a ver no RH. O que nós vemos hoje? Pessoas iguais, pessoa não tem diferencial nenhum. E por incrível que pareça, sabe qual é o diferencial hoje? Comprometimento, educação, cordialidade. Gente, onde nós chegamos? Simpaticidade para a pessoa com chegar, bom dia, Vanessa, como você está? Tudo bem? Dá licença, eu sou a fulana, tal, se apresenta, senta. Educação, básico, né? Básico, isso tá diferencial. Então, se você é uma pessoa comprometida, marquei para ir na entrevista, fui. Eu tenho vagas aí que eu não consigo preencher. Por quê? Não é porque falta o hard. A pessoa não tá nem exigindo escolaridade. É a competência de Você vai vir aqui domingo? É sua obrigação, mas eu posso contar com você? Você me ajuda nisso? Então é isso, é sobre isso. Sobre isso. E levando para o empreendedorismo, que também é entre RH, sim, né? Sim. Porque assim, que o empreendedor, na autenticidade, ou se você, por exemplo, que trabalha numa empresa, até para você escolher a empresa que você quer trabalhar. Quais são os valores dessa empresa? Cultura, gente, não é para ficar lá no quadro do cafezinho, para ficar bonitinho. A nossa missão, não. Então, desculpa. É verdade. Quando você tem autêntico, muito, né? E aonde mora a autenticidade? Todo o teu negócio e toda a tua carreira, que a gente não está falando de carreira, independente se ser uma carreira empreendedora dentro de uma empresa, que nem ela trabalha no supermercado, né? Ou se você empreender, é comportamento empreendedor. E uma dessas competências é a autenticidade. Porque, exatamente, a gente não tem a mesma digital. Isso já mostra que nós somos diferentes. Mas quem é você? Quais são as suas competências? O que você é bom em fazer? O que te dá aquele quentinho
no coração, né? O que te... E ajudar o empreendedor a crescer também, que você cresce junto. Você cresce junto, porque é uma troca. Lembra que eu falei de desenvolvimento, né? O empreendedor precisa desenvolver a carreira dele. Porque, gente, qual que é o principal papel de um empreendedor? Vamos ser bem sinceros? É fazer dinheiro? Também, mas não é. Isso é a consequência. O papel do empreendedor é desenvolver pessoas. Porque é através das pessoas que ele faz o negócio dele crescer. Não importa se são pessoas que pode ser colaboradores dele, que está mais perto, ou que nem a gente aqui, parceiros, que a gente está trocando uma ideia super bacana e estamos colaborando, estamos sendo colaboração com outras pessoas. é ter o propósito de ajudar, né? Conexão de propósito. Então, quando você vai procurar uma empresa para você trabalhar, e aonde está a grande insatisfação dos 70% das pessoas que mundialmente trabalham insatisfeitas, gente? Aonde a gente passa a maior parte do tempo da nossa vida? No trabalho. Não dá para ser insatisfeito no trabalho. Clima ruim, você não... Mas por que vem o clima ruim? Por que vem? Inclusive, eu presenciei isso na pele. O que é cultura? Por isso que eu defendo tanta cultura e eu falo que o negócio começa na cultura. Porque eu me conectei com a empresa que eu trabalhei durante 15 anos pela cultura. E eu me desconectei e saí pela cultura. Quando eu vi que a cultura estava mudando e a empresa estava indo para um lugar que eu já não me encaixava mais, foi aonde começou a minha insatisfação, foi aonde começou... E o salário ali, para mim, não era o fundamental. Não era o que eu queria. Eu nunca trabalhei por dinheiro, sempre foi muito mais por propósito, né? E hoje eu empreendo por propósito. Mais uma. Pode falar, fala aí. Vilarens, como sempre. Vilarens é sensacional com a gente aqui. Letícia. Acho que essa Letícia, ela participa bastante aqui nos programas da GCL. Abraço, Letícia. Qual é a melhor forma de criar uma rede de contatos sólidas no mundo dos negócios? Vamos lá. Primeira coisa, você ter clareza de qual é teu propósito. Então, por que eu tô aqui com a GCL? Tem alguma conexão que aconteceu, de propósito, de valores e tal. Claro, eu busquei informação, né? Eu olhei também a rádio, vi, a gente conversou e tal. Uma das coisas da flexibilidade, né? Sim, que acho que quando sim. a gente tava conversando, eu tava passando por um momento ali, tava mudando de casa, tava mudando e ela super paciente, né? E tal, eu tava demorando para responder mensagem. Então, assim, são valores. Então, o que eu posso te dizer é, analisa muito bem quais são os seus valores, o teu propósito e a tua visão de futuro. E as pessoas que você vai se conectar têm que ter esse mesmo propósito. Você viu o que ela falou aqui, a Gisele? Poxa, a gente tem alguns trabalhos sociais, a gente tem... ela trabalha com carreira, olha a conexão. E outra, a conexão ela acontece muito mais até num nível subconsciente, através da energia que você gera, porque aquilo que você vibra atrai as pessoas para você. Sim. De forma muito natural. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, você falou uma outra coisa, gratidão, né? Então, você viu, é um valor meu que ela falou e eu nem sabia que ela tinha, por exemplo, né? E quando você vibra numa sintonia, você não consegue se conectar com pessoas que estão numa sintonia abaixo, porque você vai sentir um certo desconforto. Então, começa a prestar muito mais atenção no teu sentimento, quando você está em contato nos lugares e com as pessoas. Eu posso só dar uma puxada aqui? Letícia, eu tenho um recado para você também, um insight que veio na minha cabeça. Deixe ir quem não agrega. Porque o ser humano, ele tem um negócio assim, o negócio tá vibrando errado, a mulher tem aquele sexto sentido, pô, isso aí não vai dar certo. Não, mas eu quero aquela pessoa do meu lado, deixa embora. Ó, eu tô vibrando aqui, ó, vai embora, seja feliz, não desejo mal. Vai embora, deixa ser feliz. Então, nesse networking, começa a criar esse negócio. Então, assim, olha, eu conversei com aquela pessoa, putz, mas não gostei, eu achei a pessoa meio estranha, tem uma vibe estranha. Não insista, sai fora. E, gente, isso é relacionamento, inclusive, familiar, tá? Porque muitas vezes o grande ambiente nocivo pode estar dentro da tua casa. Então, você, não tô falando pra você, não quero mais falar com fulano e tal. Mas aprenda a ter um distanciamento sadio. Entende? Seja, às vezes, isso pode acontecer com o teu sócio. E uma das coisas que eu vejo muito acontecendo com empreendedores é a escolha do sócio errado. E que depois que escolheu, começa lá, passou 1 ano, 2, 3, 5, o negócio começa a tomar uma proporção e aí acaba
como um casamento muitas vezes acaba. E aí tem dinheiro envolvido. Nociva, só que tem dinheiro envolvido. Então, quando você conhece as suas competências, você começa a ficar muito mais perceptivo, e uma das capacidades, né, uma das habilidades que o empreendedor precisa ter, capacidade de observação. Porque quando ele se desenvolve, ele aprende a ter um olhar, isso fica muito mais afinado, porque você fica mais sutil. Quando eu falo sutil, você fica mais sensível à percepção de locais e ambientes. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Ontem eu estava numa mentoria com uma cliente, ela é fotógrafa. E eu gosto muito de estudar filosofia. E dentro da filosofia a gente aprende que Deus fala com a gente muito através da natureza. É o barquinho de Jesus passando lá? Eu adoro planta, eu tenho algumas plantinhas lá no meu escritório e tal, e elas me ensinam muito, gente. E esses dias eu tava ali com uma planta que eu adoro e a bichinha tava se desmantelando toda, caindo e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com você? Pra vocês verem que até as plantas são autênticas, é só aprender com elas. Elas não ficam em qualquer ambiente, elas têm que ter a dose de água certa. Porque uma eu ponho uma quantidade de água que não é a mesma quantidade para outra, que a outra morre se colocar igual. A outra precisa de mais água, a outra precisa de menos, de frequência. E aí começa a observar. A gente é diferente da natureza, porque a gente faz parte da natureza. Então se você olha e fala que esse ambiente tá estranho. A planta fica no ambiente que ela morre, ela murcha. Troca ela de ambiente. A bichinha se desenvolve. Mas é engraçado que parece... Né? Me lembrou até de como a gente começa a conversar, vem outros insights, né? Um vídeo que eu assisti... Eu tô falando, Jéssica, 1 hora é muito pouco, velho. É muito pouco. Já acabou praticamente, acabou. Acabou o programa? Gente, a gente tá aqui na empolgação. Nem falei das 20 competências. Quer falar? Manda bala. Pode? Manda bala? Vambora. Vai lá. A gente pode continuar a resenha lá no Instagram depois, não tem problema. Mas eu vou falar aqui, então, dos comportamentos que você desenvolve o maior número de competências. Realista foi uma competência comportamental. Assertividade, que o empreendedor precisa ter, ou quem quer desenvolver comportamento empreendedor. Se você desenvolve assertividade, você desenvolve de cara 13 competências. Quer saber quais são essas? Se você desenvolve assertividade, você aprende a ser competente em defender mudanças, em orientação para resultado, tudo que o empreendedor precisa. Outra competência, influência e persuasão. A gente precisa saber se comunicar, saber se vender nosso produto. Seja no empreendedorismo, seja você com teu marido, com a tua esposa, com teu filho, com quem for, você precisa saber se comunicar e negociar. Você precisa aprender a se vender. Gerenciamento de outras pessoas. A gente está falando aqui o tempo todo disso, né? Isso se eu desenvolver assertividade. Eu desenvolvo tudo isso. Então, como é que a gente entende quando você consegue metrificar quanto você é mais assertivo, quanto você consegue ter mais clareza para saber onde você investe energia? Então, quanto que eu tenho dessa capacidade, dessa competência? Muito? Pouco? Preciso calibrar ou não? Então, a gente consegue medir. Olha a outra que eu desenvolvo. Visão. Julgamento decisivo. Somente trabalhando assertividade. Depois, administração de relacionamentos. Esse acho que é o principal, né? Principal. Negociação, né? A gente está falando aqui o tempo todo. Foco no cliente. O empreendedor precisa ter. E o empreendedor que é muito dominante, muitas vezes ele não tem paciência porque ele não tem escuta atenta e ele perde uma grande oportunidade de inovar e fazer diferente. Porque o cliente fala tudo que você precisa saber. Sim. Se você souber fazer perguntas. Se você tiver a capacidade de fazer perguntas. Querer saber muito mais, perguntar muito mais do que querer saber as respostas, né? E foco no cliente, eu falei. Motivação de outras pessoas. Administração de conflitos e comunicação interpessoal. Só desenvolvendo comportamento de assertividade. E a comunicação interpessoal tá falha ultimamente. Muito. Aí depois vem ritmo de trabalho, que eu desenvolvo mais 7 competências, positividade em relação a outras pessoas, mais 8 competências que você já... Tudo bem, ninguém vai ser 100%, se você tiver um tiquinho de cada um, já ajuda um pouco. Então, já enche o copo, aí você né? olha pra tua meta, o que eu quero? Aí a gente vai com foco, entende? Então, as pessoas falam, é possível comportamento, não, é surreal, é subjetivo, falar de autoconhecimento é subjetivo. Não é.
a gente metrifica, entende? Essa ferramenta que eu desenvolvi, você consegue metrificar os teus comportamentos empreendedores. Só que assim, alguém me falou, não, isso aqui é com base em prática, em vivência minha e na vivência de outros empreendedores, convivendo com eles. É um ajuste, né? É um ajuste. Tem mais pergunta? Zerou? Gente. É isso, gente. Vanessa, você vai ter que voltar, mulher. Bora fazer um programa. Bora fazer um programa? Bora fazer Ó. Eu quero, então, agradecer, Vanessa, demais pela sua presença, pela sua confiança, né? Porque a gente só teve um contato pelo WhatsApp, né? Enfim. Agradecer a nossa produção aí da Rádio Pôr do Sol, o nosso jornalismo competente. Agradecer a vocês, ouvintes, né? Pelas perguntas, pela participação. Isso faz do programa um grande sucesso. E está fazendo. A gente está batendo aí a audiência. Estou muito feliz. Né, trazendo. Semana que vem vamos falar da Festa da Uva de Jundiaí. Olha! Um polo gigante de empreendedorismo. Para quem não sabe, gera muito emprego. Muitos empreendedores, que é o Jundiaí Feito à Mão, que é o pessoal que vende salgadinhos, as ONGs que colocam as barracas para fazer dinheiro. É um trabalho fantástico. Contratação de artista. Por acaso é o homem do vinho? O homem do vinho. Na boa, hein? Eu acho que é melhor você trazer mais uma garrafa. Desce mais. Gente, um grande abraço para vocês. Muito obrigada. A gente se vê, então, na semana que vem com o Evandro. Vanessa, muito obrigada de coração. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada para vocês, ouvintes. Deixa contato, Vanessa. Deixa aí. Meu contato, WhatsApp é o 11 98577 5893. O meu Instagram